Neste programa, o foco da análise será o conceito de contingência, proposta pela análise de comportamento. Quero começar destacando que o termo contingência é fundamental para estudo de processos psicológicos. Podemos até dizer que é utilizado quase que como sinônimo de análise de comportamento. Para início de conversa, vou definir o conceito tendo como referência o seguinte enunciado. Contingência pode significar qualquer relação de dependência entre eventos ambientais ou entre eventos comportamentais e ambientais. Esse conceito é apresentado por autores como Catania, Skinner e o Todorov. Bom, em outras palavras, é um termo técnico que enfatiza como a probabilidade de um evento pode ser afetada ou causada por outros eventos. É como se eu estivesse dizendo que nós temos uma situação A que se relaciona com uma situação B. Bom, eu vou explicar melhor tentando colocar em outras palavras. O enunciado de uma contingência, ele é feito em forma de afirmações do tipo se, então. É como se eu estivesse dizendo o seguinte, a cláusula se, ela pode significar algum aspecto do comportamento ou do ambiente. E a cláusula então, ela pode significar o evento ambiental consequente. É como se fosse todos os resultados da minha ação sobre o ambiente que vem interagir com o meu organismo. Nesse sentido, uma formulação adequada da interação entre organismo e seu ambiente deve sempre especificar uma contingência tríplice, ou de 3 termos. Bom, eu vou explicar o que é uma contingência tríplice. O que eu estou querendo dizer é que todas as vezes que falamos em contingência, nós estamos dizendo de eventos antecedentes e eventos consequentes e uma resposta no meio dessa situação. É como se eu estivesse dizendo estímulos, interagindo com o responder e interagindo com as consequências. Nós vamos chamar daqui para frente essa tríplice situação como se fosse tríplice contingência. Eu vou usar esta linguagem. Eu vou repetir mais uma vez, em outras palavras, para a gente identificar melhor o que eu quero dizer. Eu quero dizer que todas as vezes que um comportamento ocorre, existe uma ocasião, uma situação antes dele, e existem as consequências que são liberadas após a ocorrência dele. Bom, em termos gerais, eu gostaria de destacar que contingência pode ser entendida como uma condição, um arranjo de situações nas quais um comportamento ocorre. Então, veja bem, eu vou tentar exemplificar com exemplos baseados na literatura científica e, em seguida, eu vou analisar cada um deles, destacando suas características e, consequentemente, ampliando a complexidade do conceito. O primeiro exemplo que eu vou listar, ele é muito simples e eu vou fazer a análise em posterior, assim como farei dos outros exemplos. O exemplo é o seguinte: quem fez a lição de casa pode sair para o recreio agora. Retomando a nossa análise, lição de casa é o comportamento. Poder sair para o recreio é a consequência advinda dele. Então eu estou dizendo que um comportamento produz uma consequência, acesso ao recreio, que estimula e que manteria essa resposta ocorrendo. Eu vou pegar um segundo exemplo e ir aumentando o nível de complexidade da nossa análise. O segundo exemplo é o seguinte: a lista de espera será aberta 1 hora antes do voo. Olha, se você fez a reserva do voo das 15 horas, que é um comportamento,
E se você comparecer para embarque até às 14 horas, um segundo comportamento, então terá seu lugar assegurado, uma consequência. Olha a diferença desse exemplo para o primeiro. Eu estou dizendo que nós temos que emitir um comportamento, um segundo comportamento, para nós termos uma consequência, que é ter o lugar assegurado. Comportamento 1. Fazer a reserva do voo das 15 horas. Comportamento 2. Comparecer 1 hora antes do embarque, para ter a consequência lugar assegurado, voo garantido. Terceiro exemplo. Horário de funcionamento, de 9 às 16 horas. Vocês podem observar que esse terceiro exemplo, ele não indica qualquer comportamento. A análise dele implica em estabelecer relações um pouco mais complexas na interação com o ambiente. Por exemplo, se você estiver dentro do horário de funcionamento, um comportamento, então será atendido. Olha, eu compareço dentro daquela faixa de horário, eu terei o meu atendimento garantido, consequência. Uma outra situação, se você estiver a uma certa distância do local, você terá que considerar, um comportamento, algumas variáveis do contexto, como tempo de percurso. Então você será atendido. Eu vou explicar em outras palavras. É como se eu estivesse dizendo o seguinte: horário de funcionamento de 9 às 16. Se eu compareço ao estabelecimento nesse intervalo de tempo, eu serei atendido. Comparecer, comportamento, atendido, consequência. Mas se eu tiver uma determinada distância e o horário for às 15 horas e 50 minutos, eu terei que fazer duas avaliações. Se eu vou conseguir transcorrer esse percurso em 10 minutos para comparecer até as 16 horas. Então nós teremos comportamento 1 mais comportamento 2 em um nível de complexidade maior de análise para ter uma única consequência. Então observem que os exemplos estão tendo um nível de complexidade maior. Vou usar um quarto exemplo agora. A companhia telefônica oferece descontos para quem mantém pelo menos 5 anos de fidelidade. Olha, você terá descontos, que é uma consequência, se manter o contrato, que é um comportamento, por um período de tempo. Nesse caso, 2 fatores destacam. O comportamento produzindo consequências a longo prazo, desde que ele seja mantido em ocorrência de forma ininterrupta. Vou voltar como eu fiz com os exemplos anteriores. Se você tiver um comportamento, estabelecer um contrato, é um comportamento, e você manter esse comportamento ininterrupto por um longo tempo, terá descontos no futuro. Por exemplo, no caso do exemplo, 5 anos. Então veja bem, comportamentos produzem consequências a longo prazo. Todos esses exemplos são exemplos de contingências. Ou seja, um comportamento produzindo uma consequência, 2 comportamentos produzindo uma consequência, comportamentos produzindo consequências, desde que são relacionados ao ambiente, a uma complexidade maior, ou seja, você tem que analisar se vai conseguir emitir aquela resposta dentro de um período de tempo, e uma última situação, que é o comportamento produzindo consequências a longo prazo. Olha, eu vou destacar aqui um último aspecto para encerrar a nossa apresentação hoje. Esse aspecto ele se refere a uma diferença importante em análise de comportamento do conceito de contingência para contiguidade. Nós falamos que contingência é uma condição para o comportamento ocorrer. Já a relação de contiguidade, elas são condições ambientais que mantêm uma relação temporal entre o comportamento e a consequência, porém não sem estabelecer uma relação de contingência. Por exemplo, relampejou quando abri a janela. O ônibus parou assim que cheguei no ponto. Sempre que aperto o botão com a mão direita, o elevador chega mais rápido. Um outro exemplo, faço a prova sempre com a mesma lapiseira, pois ela me faz acertar sempre. Todos esses exemplos mantêm uma relação temporal, porém não funcional. Ou seja, o meu comportamento não está produzindo a consequência. Ele está sendo seguido por ela, mas ela não tem um controle sobre ele. Podem observar em todos os exemplos que isso é verdade. Para concluir, parafraseando a doutora Maria Amélia Matos, podemos afirmar que a prática do analista de comportamento é estudar contingências em seu efeito cumulativo sobre o desempenho dos organismos. Bom, eu encerro a minha apresentação por aqui.
Até o próximo programa.